Olá, queridos mensageiros. Hoje vamos abordar uma perspectiva mais ampla e integrativa sobre o universo e como ele se relaciona com a nossa existência. Falaremos a partir de uma visão metafísica e vibracional que une elementos da física quântica, da filosofia ancestral e do autoconhecimento. Claro que de uma maneira mais reduzida, resumida. O que é o universo? O universo, sobre a ótica metafísica, não é apenas um conjunto de planetas, estrelas, galáxias. É um campo de energia inteligente e interconectado, em constante movimento e expansão. Então, tudo o que existe, matéria, pensamento, emoção, é composto por energia. A diferença entre uma pedra, uma planta e o ser humano está na frequência de vibração dessa energia. Portanto, o universo não é algo externo a nós. Nós somos parte do universo. E o que chamamos de realidade é, na verdade, o resultado da interação entre nossa vibração interna e as leis que regem esse campo universal. Então, como o universo funciona, O universo, o fundamento do universo, segue princípios fundamentais, muitas vezes chamados de leis universais. Elas não são dogmas, mas observações de padrões consistentes sobre como a energia se organiza. Então, algumas dessas leis incluem a lei da vibração, onde tudo vibra, nada está parado, cada ser, pensamento emite uma frequência específica. Tem também a lei da atração, que frequências semelhantes se atraem. Aquilo que você vibra tende a se manifestar em sua experiência. Tem a lei da causa e efeito. Toda ação gera uma consequência. O que você faz, pensa, sente, tem um impacto direto no que você vive. Tem a lei da correspondência, que é o que está dentro reflete o que está fora. A realidade externa espelha o estado interno do observador. Tem a lei da unidade, onde tudo está interconectado, nenhum ser ou situação existe isoladamente. Essas leis, esses exemplos que eu trouxe, não exigem uma crença. Elas operam independentemente disso. Assim como a gravidade atua mesmo que você não pense nela. Então, como isso influencia a nossa vida? Se tudo vibra, se nossas emoções, pensamentos, atitudes emitem uma frequência, então a nossa realidade é, em grande parte, a resposta à nossa vibração. Isso significa que emoções frequentes como medo, culpa ou raiva podem atrair situações que reforcem essas emoções. Já estados como presença, gratidão e clareza tendem a abrir caminhos mais harmônicos. Então, ao entendermos isso, saímos da posição de vítima dos acontecimentos e passamos a agir com responsabilidade pelo que co-criamos. Ninguém é vítima da vida. Isso é uma visão quase que mágica. É uma forma prática de aprender que as nossas escolhas internas afetam diretamente a nossa experiência externa. Não existem vítimas, ninguém é vítima. Então, o que isso nos convida a fazer? Esse entendimento nos convida, primeiro, a observar que estamos sentindo e pensando com mais atenção
escolher atitudes mais alinhadas com o que realmente queremos viver. Trabalhar o autoconhecimento como ferramenta de transformação vibracional. Integrar práticas de consciência que nos ajudem a manter o foco, a presença e a clareza da sua intenção. Então, o universo, ele é um sistema vivo, inteligente e sensível à vibração de cada ser. Quanto mais compreendermos o seu funcionamento, mais podemos alinhar os nossos pensamentos, emoções e ações com aquilo que desejamos construir, individualmente e coletivamente. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. E esse é o convite da consciência universal. Reconhecer que você faz parte do todo e que tem influência real sobre o que você manifesta. Tem um episódio, eu não sei se para quem já viu Star Trek Voyager, existe um episódio onde eles, tentando voltar para casa, passam por um planeta onde a população daquele planeta são de telepatas. Então eles estão tentando fazer um comércio, tentando comprar algumas coisas que eles precisavam para a viagem, a tripulação da Voyager. E uma das tripulantes, a engenheira-chefe, ela sem querer esbarra em um dos comerciantes. E ela naquele momento ficou com muita raiva. Ela queria revidar aquilo, ela viu aquilo como algo proposital que aquele rapaz fez, porque esse empurrão machucou o pé dela. Então, naquele instante, aquele telepata que esbarrou no pé dela, ele absorveu aquele pensamento de raiva. E no dia seguinte, ele, naquela frequência, naquela sintonia, quando ele pegou aquele pensamento dela, aquela emoção, ele cometeu um assassinato. E aí foi feita toda uma investigação do porquê aquilo aconteceu, já que era um planeta pacífico, já que isso não existia. E já pela tecnologia deles, eles observaram que tudo se deu a partir daquele único pensamento. Daquela engenheira que ficou com raiva porque ela deixou ele cair. E isso entrou em ressonância na frequência dele, isso alterou o estado de consciência dele, ele pegou aquilo e agiu de uma forma mais impulsiva a ponto de matar uma outra pessoa. E olha o efeito cascata que isso se deu. E a partir daquele momento onde ele mata aquele homem daquele planeta, outras pessoas foram absorvendo aquela frequência de raiva, de vingança, e outros casos aconteceram. E tudo isso se deu a partir de um único pensamento. Então é claro que aqui a gente está trazendo um exemplo de uma ficção, né? Não é a realidade ali, né? É um episódio de uma série, que inclusive você consegue achar na Netflix. Porém, é uma analogia perfeita. É exatamente isso que acontece. Então, nós precisamos de uma forma encontrar esse equilíbrio com os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Porque não dessa maneira tão expressiva como nesse episódio, mas é exatamente assim que acontece. E esse pensamento, ele ecoa no inconsciente coletivo, gerando cada vez mais e mais reações na mesma frequência do pensamento que você emite. Então, cabe aí uma reflexão. Gratidão, queridos mensageiros.